Bom, fala galera, voltando com a ideia do canal de começar a desenvolver o conteúdo para o Godot 3.0. Eu vou começar já analisando a primeira tela, né? Você pode fazer o download pelo site oficial do Godot. Para Linux ele é só um executável bem simples, para Windows também não tem segredo nenhum, só instalar ele aí e rodar. Eu aconselho vocês deixar em inglês a tradução dele, a primeira tela é essa daqui. Aconselho vocês deixar em inglês porque o português ainda não está completo, então pode ser que tenha alguma coisa que dê algum problema ali. Ok, aqui é a nossa lista de projetos, a gente pode estar adicionando os projetos aqui. Nessa tela, aqui a gente roda o projeto que a gente selecionar, né? No Edit a gente edita, Home a gente roda. O Scan é quando você tem uma pasta que você pode ter vários projetos, você escaneia essa pasta e ele já importa todos os projetos de uma única pasta. New Project, para a gente começar um projeto novo, Import para a gente importar um projeto, uma pasta que tem algum projeto. Rename e Remove, ok? Sem problemas. Aqui em templates, agora tem, antes não tinha, vem uma série de templates já da Godot também que você pode estar dando uma olhada com alguns exemplos de 2D, 3D, alguns exemplos de jogos, etc. Bem bacana isso daqui, ok? Bom, começando aqui, a gente vai começar um novo projeto, New Project, vamos colocar o nome dele aqui. A ideia é começar com um jogo de plataforma só para colocar a ideia da Godot 3.0. Foi o que eu tinha feito nos vídeos da Godot 2, porém mudou algumas coisas e eu achei melhor a gente começar pela plataforma para a gente poder ter uma noção melhor de como está funcionando a Godot 3, ok? Então, um novo projeto, a gente cria um nome aqui, vamos colocar plataforma, você pode escolher o nome que você quiser e aonde você quiser salvar ele por aqui, ok? Vou salvar aqui na minha raiz mesmo, vou criar a pasta, ele vai criar e create edit, pronto. Bom, essa é a nova cara do Godot, mudou poucas coisas com relação ao workspace dele, mas eu vou dar uma passada bem rápida para a gente já começar a desenvolver. A gente tem aqui o File System, onde a gente vai ter todos os nossos arquivos da nossa pasta. Aqui é basicamente os arquivos da pasta, né, para a gente poder se mover aqui pelas pastas, abrir todos os templates que a gente tiver aqui, cenas, etc. Aqui é a parte da cena, onde a gente vai compor todos os nodes, que basicamente são tudo que tem no seu jogo, você vai fazer ali uma lista como se fosse uma biblioteca. Vai ser aqui, e aqui é o inspetor, que seria o campo de propriedades desses elementos, ok? Então vamos lá. Aqui em cima, a gente ainda tem o 2D, para desenvolvimento de jogos em 2D, 3D, a parte de script e o AssetLib, que também é uma biblioteca parecida com aquela do template que a gente tinha visto anteriormente, com uma série de componentes e etc. aqui para você tá estudando ou até incorporando mesmo no seu jogo, ok? O jogo que a gente vai desenvolver é 2D, então a gente vai selecionar aqui em cima 2D. Deixa eu me jogar para cá para não atrapalhar. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Beleza. Bom, para movimentar aqui, se você apertar o Shift e clicar com o botão o botão do meio do mouse, você vai conseguir movimentar aqui o workflow, a visualização. E a gente vai começar inserindo aqui os componentes do nosso jogo, ok? Para inserir é só clicar nesse maisinho aqui, a gente vai estar adicionando esses componentes necessários para a gente desenvolver qualquer jogo. A gente vai começar com esse node principal, que basicamente ele serve só como um separador. Ele é como se fosse uma guia. Então, para começar qualquer coisa ou para você criar qualquer tipo de... Com o tempo você vai entendendo melhor, mas esse aqui é só um separador. Ele não tem nenhum aspecto a mais nele, ele só serve como organizador. E a gente vai clicar duas vezes e vai digitar o nome de World, ok? De mundo. Esse vai ser o nosso mundo, onde a gente vai trabalhar aqui em cima dele. A primeira coisa que a gente vai fazer é inserir o nosso personagem principal, o nosso player. Ok? Como é um jogo de plataforma, é igual aqueles jogos de Mario Bros, que você anda para os lados e tem os pulos e etc. 4. Então, para estar adicionando esse primeiro, o nosso player, a gente vai clicar no Word, porque a gente vai ser filho desse Word,
e vai adicionar aqui no maisinho um cara chamado... se você digitar aqui, ele já filtra, mas basicamente é um cara chamado Kinematic Body. Existem 3 tipos de corpos, né, de física da Godot para 2D. O Kinematic Body é aquele que você vai utilizar física e vai também usar a interação com o usuário. No caso, o player seria esse. O Rigid Body seria um corpo rígido, ele só tem peso só, mas ele não tem interação com o usuário. E o Static Body basicamente é um corpo parado, né? Uma parede, algo parecido com isso. Então a gente vai estar adicionando esse Kinetic Body. E dentro dele, agora clicando nele, a gente vai adicionar mais um filho que vai se chamar Sprite. Sprite em jogo sempre é relacionado ao desenho dele, tá? Ao desenho do nosso personagem ou do que seja, né? No caso, na nossa pasta já vem o ícone da Godot. Como vocês podem ver aqui, é ele que a gente vai utilizar por enquanto para estar explicando como que funciona mais ou menos a ideia da Godot aqui no a 3.0, ok? Clicando em Sprite, você pode ver que aqui embaixo a gente vai ter uma série de propriedades, como textura, animation, region, transform, visibilidade, material e etc. A gente vai clicar no ícone, no PNG, e vai arrastar ele aqui para a textura, tá vendo? Onde está null. Pronto. A gente pode perceber que ele já foi adicionado. Para dar zoom é o scroll do mouse também para frente e para trás, ok? Então ele já está adicionado aqui. A gente já pode visualizar nosso sprite. Ele faz parte desse corpo, né? A gente vai trocar o nome clicando 2 vezes e vai escrever player, ok? Porque ele vai ser o nosso player. Bom, beleza. A gente já tem o desenho, já tem o player. E agora eu vou ensinar um pouco essa parte aqui da movimentação dos nossos nós. Aqui você tem o Move, né? Que é para a gente estar selecionando, na verdade. Aqui a gente tem o Move mesmo, que é para a gente estar movimentando. O Rotation, ok? Tem mais alguns que eu vou deixar para depois aqui, mas no caso eu quero ensinar esse aqui para vocês agora. Ó. Make sure the object children are not selected. O que esse cara aqui faz? Se eu clicar no sprite e movimentar ele... Opa! Aqui tá tranquilo. Se eu movimentar o sprite e clicar no player, você pode ver que ó, o player ficou aqui e o sprite que foi movimentado para cá. No caso, eu quero que toda vez que eu clique em qualquer coisa aqui, ele movimente todos os objetos juntos. Então, para isso que serve esse carinha aqui, ó. Se a gente selecionar ele, você pode ver que mesmo clicando no sprite... Opa! Com essa ferramenta... Perfeito. Mesmo clicando pelo sprite, ele vai estar movimentando o player também, tá vendo? Então, na verdade, eu estou com o sprite, na hora que eu clico, ele já automaticamente seleciona o player. Isso é bacana quando você for desenvolver um objeto muito complexo, com várias camadas, e aí você não colocar uma camada fora da outra sem querer, ok? Então, a gente deixa selecionado esse cara. Outro cara bacana também para a gente trabalhar com plataforma é grid. Para a gente poder fazer o alinhamento das peças de uma maneira correta, sem tanto ser só no visual, né? A gente vai adicionar uma grid mesmo ao nosso projeto. Esse cara se encontra aqui, ó. A gente vai nesses 3 pontinhos, a gente vai fazer o Configure Snap, para a gente configurar a distância entre essa grid, e a gente vai digitar aqui, ó, 32 por 32, ok? Que é o tamanho do nosso ícone. Feito isso, a gente vai vir aqui em View e vai colocar Show Grid. Então você pode ver que a nossa grid agora está exatamente já do tamanho do nosso ícone. Mas a movimentação ainda não está seguindo isso. Então como que a gente faz? A gente clica nesse carinha aqui, ó, o Snap. Pronto. Olha lá que legal. Agora a gente consegue movimentar os nossos nós sem distorcer muito para onde eles vão e etc. Vamos colocar ele mais ou menos aqui no centro, ok? Beleza. Então a gente já tem nosso player e nosso sprite. Vamos salvar a cena. Para salvar a gente dá um Ctrl S, vamos salvar ela como Word mesmo, ok? E vamos vir aqui em Project Settings, e a gente vai vir aqui no campo Room, e vai ver que ele tem um Main Scene.
Toda vez que você cria um jogo na Godot, você precisa definir qual que é a cena principal, qual que é a cena primeira que ele vai rodar. Você pode ter inúmeras cenas com vários objetos diferentes, mas ele precisa ter uma que vai carregar basicamente todo o seu jogo. Então aqui a gente vai clicar aqui, File, e vai selecionar o Word, que é a única cena por enquanto do nosso projeto, ok? Passando para essa segunda tela no Input Map, a gente vai ver que tem uma série de referências sobre algumas teclas do computador. Então aqui, por exemplo, o up, a gente pode ver que tem um up aqui. A gente vai utilizar elas, mas com o passar do tempo eu vou ensinar você a criar o seu próprio mapa de teclas, ok? A gente vai começar usando essas padrões daqui. Mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Bom, feito isso, vamos dar o play aqui. A gente pode ver que o nosso jogo já está rodando. A gente já tem o nosso espaço e já tem o nosso personagem principal. Beleza. Mas até então nada acontece. Agora vem a parte do script. A gente tem que começar a programar o que o nosso player vai poder fazer na tela. E no jogo de plataforma, geralmente o player ele anda para os lados e pula. Então é isso que a gente vai fazer nessa videoaula, ok? A gente vai clicar aqui em player e vai estar adicionando um script a ele. Para adicionar, a gente clica nesse carinha aqui, ó. Ele vai perguntar que tipo de linguagem a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a linguagem do GDScript mesmo. O tipo é o Kinematic Body, que é o tipo do nosso player. O template, eu gosto de usar esse empty, porque ele não vem cheio de coisas. Mas eu vou colocar o default só para vocês verem nessa primeira vez, ok? Ele vai salvar como player.gd, na nossa raiz mesmo, não tem problema. E dar um create. Obviamente que quando você for desenvolver um jogo mais complexo, é bom você organizar suas pastas de uma maneira mais correta. Criar uma pasta só para cenas, uma pasta só para scripts, uma pasta só para assets, que são só as sprites, música e etc. 4. Mas com o tempo a gente vai aprendendo isso. Vamos aprender primeiro o básico e aí a gente começa a fazer depois algum trabalho um pouco mais complexo, ok? Beleza. Vamos estar criando aqui. A gente já tem na nossa mão o nosso primeiro script que está linkado ao nosso player, ok? Então aqui ele vem uma série de instruções de como utilizar esse script. Aqui geralmente você coloca suas variáveis, aqui é onde é a função read, né? Quando ele nasce esse objeto, ele vai rodar essa função. E tem a funcsysPros, que está comentada, o comentário que você faz com o jogo da velha, que depois a gente vai explicar um pouco melhor. A gente vai apagar tudo isso daqui e vai começar uma do zero, ok? Só vai deixar essa primeira linha. Bom, para a gente começar a programar o nosso personagem, a primeira função que a gente tem que fazer é uma função já da Godot, que ela é assim, ó, func_physicals e process delta. Vamos lá, vou tentar explicar de uma maneira bem simples o que essa função faz. O delta, ele é os frames por segundo do seu jogo. Então, digamos assim, que o seu jogo roda em 60 frames por segundo, o delta é esse cara. Esse cara que vai determinar que o seu jogo vai rodar a tanto tempo por segundo, ok? E como a gente está utilizando um corpo físico, um corpo que a gente vai interagir, a gente vai utilizar esse physics process, que é um processo físico em cima de delta. Basicamente seria o loop do seu personagem, ele vai estar identificando isso a todo tempo para ele poder interagir com o usuário e seguir, obviamente, os quadros por segundo que está determinado no seu jogo. Vocês vão entender um pouquinho melhor quando a gente for começar a desenvolver. Bom, feito isso, para criar uma função, então é func, o nome da função, né? O que ela recebe e 2 pontos. Quando você coloca os 2 pontos, você percebe que ele já indenta o código automaticamente aqui. Eu vou aproximar para vocês verem melhor. Você pode ver que ele pulou um pouco para frente o meu cursor. É muito importante que isso seja feito dessa forma. É igual em Python. E Python, quando você cria uma função ou qualquer coisa assim, a indentação é importante. Em C, em outras linguagens, você poderia fazer algo parecido com isso. Mas aqui no caso não é baseado assim, é baseado em Python e funciona dessa forma. Então tudo que tiver indentado para frente aqui abaixo da função vai ser parte da função, ok? Então dentro da função, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o nosso personagem ir para os lados. Como que a gente faz isso?
O primeiro código que a gente cria é um if. O if na programação, para quem não sabe, ele se refere a uma palavra chamada se. Se acontecer tal coisa, faça tal coisa. Se acontecer tal coisa, faça tal coisa, e etc. No caso aqui a gente vai fazer assim, ó, se o usuário, o input, né, for pressionado alguma tecla ou de alguma maneira você se comunicar com um computador, né, o input seria isso. Is action precede. E aqui a gente precisa definir qual que vai ser a ação. Lembra que eu mostrei para vocês as ações pelo teclado no Project Settings? Aqui no caso a gente vai colocar qual tecla do teclado que a gente quer estar esperando receber. Se essa tecla do teclado for pressionada, is action precede, ele vai fazer alguma coisa. No caso aqui a gente vai utilizar write, ok? É dessa forma que a gente faz, 2 pontos. O if é a mesma coisa que a função. Depois de você criar ele, você tem que ainda dizer o que ele vai fazer, ok? Então, por isso que indentou novamente para frente o meu código. Aqui é a minha função, aqui é o if dentro da função e aqui é a resposta do if dentro da função, entendeu? É dessa forma que vai se programando aqui. Eu vou dar um enter aqui só para espaçar, não tem problema fazer isso, ok? Bom, se o usuário apertar a tecla right, que seria a tecla direita, né? O que vai ser feito? A gente vai criar uma variável aqui em cima. Uma variável se cria dessa forma na Godot. A gente coloca var, o nome da variável, eu vou colocar como motion, e o valor da variável é igual a 100, por exemplo. Ok? Não, minto. É igual a vector2. O que acontece? O vector2 ele é um tipo de variável que ele pode adicionar dois números, floats, dois números que pode ter vírgulas e etc., a uma variável específica. Então, o motion ele vai ser um cara do tipo vector2. Isso significa que ele recebe dois números, x e y. O vector2 a gente utiliza para movimentar qualquer tipo de personagem em 2D, ok? Porque ele tem sempre x e y. X é horizontal e o y é vertical. Então, toda vez que a gente for trabalhar com movimentação, a gente vai utilizar em 2D, a gente vai utilizar o vector2, ok? Criando essa variável motion é igual a vector2, a gente já definiu que ela é um vector2. Aqui no nosso input, a gente vai colocar que o motion, quando a gente clicar para a direita, ele vai ser igual a 100. Motion.x, me perdoe. Por que .x? Lembra que eu falei? Ele é x e y. Então, aqui eu posso definir y, que seria a vertical, e x a horizontal. Então, basicamente é isso. Vamos testar para ver o que acontece. Quando eu clico, não acontece nada. Porque a gente também não definiu que esse motion ele serve para estar movimentando o nosso personagem. Para isso, a Godot 3 agora ela veio com um script novo que não tinha, se eu não me engano, na Godot 2, muito legal, que é o Move and Slide. O que esse cara faz? É uma função já da Godot, que quando você chama ela, ele pede um vector2, que no caso vai ser o nosso motion. Esse que a gente acabou de criar aqui em cima. Quando a gente coloca essa função, você pode ver que quando eu apertei a direita, ele corre para a direita a 100 por 100. Se eu aumentar, por exemplo, o valor aqui de 100 para 300, você vai ver que ele vai correr muito mais rápido. Ó. Então, nada mais que esse número é a velocidade que ele vai correr no eixo X. Ok? Se o número for positivo, ele corre para a direita, e se o número for negativo, ele corre para a esquerda. Então, a gente já sabe que está funcionando isso daqui. Agora a gente precisa fazer o movimento contrário. Em vez de a gente criar mais um if, agora a gente vai continuar o nosso if com um comando chamado elif. O que o elif faz? Ele continua esse if, ele pergunta assim, ó, o cara apertou esse? Não. Mas ele apertou esse? Se sim, faz isso. Se não, aí ele passa para outra coisa. Entende? Então vamos lá. Input.isActionPrecede. Aí ele vai me puxar o cara chamado left,
que agora eu quero que ele ande ao contrário. Para isso, eu falo que o meu motion vai ser igual a menos 100. Desculpa, aqui é 100. Então, se eu tenho 100 aqui, aqui eu tenho menos 100. Ao contrário, vamos ver como que vai ser? Eu aperto direita, ele vai para a direita, eu aperto para a esquerda e ele vai para a esquerda. Mas eu não estou segurando o teclado, ele só vai numa só. Por quê? É bem simples a lógica. Ele entra aqui e ele fala assim, o cara clicou na direita, clicou, então move para cá. Ele fica aqui. Ah, não, o cara clicou para cá, então move para cá. Então ele segura esse cara aqui. Agora, e se eu não cliquei em nada? É o else. Então, por exemplo, aqui é se caso nenhum desses outros caras foi relacionado, ele vai cair nesse cara aqui, ó, chamado else. Se caso ele não foi clicado em lugar nenhum, o que acontece? O nosso motion.x é igual a 0. Então, agora, basicamente, toda vez que a gente soltar, ele para. Porque eu não estou clicando em lugar nenhum, então ele é 0. Olha lá que legal. Agora a gente já fez, com pouco código, muito simples, a gente já fez o nosso personagem ir para frente e para trás aqui no nosso Word, ok? Sem problema até aqui, né? Eu vou diminuir só um pouquinho, que está meio grande, para caber o resto do código. Beleza. Feito isso, a gente agora precisa de uma parada chamada gravidade. A gente precisa habilitar a gravidade para o nosso personagem, né, não ser um cara que voa e só anda para frente e para trás aqui. Se caso o jogo do seu propósito, o propósito do seu jogo for esse, então maravilha. Mas a gente vai desenvolver um cara chamado gravidade. Como que a gente faz isso? Bom, pensa bem. Se motion.x mexe ele para cá, o motion.y mexe ele para cá. Então a gente vai colocar aqui motion.y e a gente vai colocar, em vez de ser igual a um número, a gente vai colocar menos igual, não, mais igual a 20, por exemplo. Pô, mas Diego, o que é isso, cara? Vou dar o play aqui para vocês verem, você vê que meu personagem ele já cai já para baixo. O que é o mais igual aqui no caso? O mais igual é a mesma coisa que você escrever isso aqui, ó. Motion y é igual a motion.y mais 20. Então ele vai ver ele primeiro e vai acrescentar 20 no caso. Ele nunca vai ele não vai deixar o número dele como 20. Ele vai pegar ele mesmo e colocar mais 20. Ele mesmo e colocar mais 20. Ele mesmo e colocar mais 20. Ok? Então, por isso que a gente faz dessa forma. Então, beleza. A gente já tem a gravidade. Então, a gente já cai para o chão e a gente já vira para o lado. Bom, mas que chão, né? Não tem chão nenhum. Então, esse é o próximo passo que a gente vai desenvolver. Ele precisa cair em algum lugar, né? Porque senão ele vai para baixo e a gente não consegue mais mexer o nosso personagem. Para isso, a gente vai clicar de novo no Word, porque a gente vai criar um filho do Word, não do Player, presta atenção nisso. É importantíssimo que cada coisa esteja no seu lugar. A gente vai clicar no Word e criar um cara chamado Static Body. Lembra dos bodies que eu falei, né? Opa, sumiu aqui. Tá aqui, ó, Static Body. A gente tem o Rigid, a gente tem o Kinematic, no caso é o Static, porque a gente vai criar um cara parado mesmo, que vai ser basicamente um chão. Né? O chão é parado. Então ele vai ser um Static Body. Dentro dele, clicando sobre ele aqui, a gente vai criar também uma Sprite. Lembra que a Sprite é o desenho do nosso objeto. A gente vai clicar de novo no ícone e arrastar aqui para a textura. Está aqui nossa Sprite. Só que a gente vai vir aqui no Visibly. E no Modulate aqui a gente vai deixar preto. Tá vendo ali? A gente deixou preto e a gente vai utilizar ele dessa forma. Clica novamente no Static Body aqui em cima e clica nessa caixinha para a gente poder movimentar os dois juntos, ok? Bom, feito isso, esse vai ser o nosso chão. A gente vai dar um play para ver o que acontece. Olha lá, o nosso personagem passou direto sobre ele. Tá faltando uma coisa muito importante, tanto no nosso personagem quanto no nosso chão. Você pode ver que ele até tem um sinalzinho aqui de exclamação, que é ele fala aqui que está faltando o Collision Shape, ou Collision Polling, etc. Falta uma área de colisão para os nossos itens. Eles não sabem ainda que se colidem, eles não têm área de colisão. Então isso a gente vai criar agora.
Vamos clicar aqui no player, vamos adicionar mais um filho nele e vamos escrever aqui collision. E a gente vai utilizar esse aqui, ó, collision shape 2D, ok? Create, tá aqui. Aqui embaixo no shape, nas propriedades dele, a gente vai colocar o retângulo, porque os nossos objetos são quadrados. Você percebe que eu tenho duas caixas aqui, ó, de movimentação dele. Deixa eu... Ó, aqui você pode habilitar a visibilidade ou não do objeto. Você percebe que eu tenho essa área interna e essa área externa. Nunca ajustem pela área externa, ok? Sempre pela área interna, sempre. Então eu vou ajustar aqui ele do tamanho do meu player, ok? Já está ajustado. E eu vou fazer a mesma coisa, isso no meu Static Body 2D. Aqui eu vou colocar como wall, de parede, ok? E aqui eu vou estar adicionando o Collision Shape 2D. Vou escrever Shape aqui para ficar mais fácil. Nesse aqui também. E aqui eu vou estar adicionando o retângulo. Ele adicionou aqui embaixo para mim. E eu vou estar ajustando por aqui. Se você quiser desabilitar o Snap aqui para você poder movimentar do jeito mais preciso o seu, tal, você fica à vontade, ok? No meu caso eu vou deixar habilitado aqui. Beleza. Adicionando esses Collision Shapes, vamos dar o play aqui e ver o que acontece? Olha lá que legal. Movimento meu personagem para um lado para o outro. E ele, passando, ele cai de uma maneira bem drástica ainda. Depois a gente vai consertar isso. Mas ele já está se movimentando já sobre uma plataforma, ok? Beleza. Feito isso, vamos deixar nossa plataforma um pouco maior. Como que a gente faz? A gente vai duplicar ela aqui. Ctrl D, duplica, Ctrl D. E a gente vai jogar ela para o ladinho aqui. Vamos duplicar mais uma vez, jogar para o ladinho. Beleza. E vamos subir aqui e vamos para o ladinho novamente. Vamos clicar nessa. Vamos fazer mais um desenho aqui. Tal. Fazer uma arinha aqui. Beleza. Tá vendo? Vamos dar o play, vamos ver o que rola. Então, olha lá que legal. Eu já estou aqui no meu mapa e eu já bato nos cantos. Então, já facilitou bastante pra gente aí, ok? Para não ficar todas essas paredes aqui, para me organizar melhor, eu vou vir aqui em Word e vou adicionar de novo aquele node, lembra? Aquele primeiro node, que ele serve só como separador, e vou colocar aqui como walls. Vou clicar na primeira wall aqui embaixo, Shift na última wall, eu vou selecionar todas, clicar e arrastar para dentro dela, e olha lá que legal, já está mais organizadinho aqui, perfeito? Agora no player, o que a gente precisa fazer é ele pular, certo? Ele pular para a gente poder fazer o movimento completo do nosso player aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai entrar no script do nosso player e a gente vai criar uma nova função que é o seguinte. Depois dessa parte de movimentação, a gente vai criar mais um if, e esse if ele vai perguntar o seguinte: is on floor? Esse isOnFloor já é uma função já da Godot que ele basicamente faz o cálculo se você está encostando no chão ou não. Então, para a gente pular, a gente precisa estar encostando no chão. Se a gente não estiver encostando no chão, não tem como fazer o pulo. Senão a gente pula infinitamente e aí o jogo não fica correto. Então, se você estiver encostando no chão, a gente faz mais um se. Eu estou encostando no chão. E se input is igual a gente tinha feito não key, é action key, desculpa. Action precede for you up, que é a tecla para cima do teclado. A gente vai fazer o motion.y é igual a menos 300, por exemplo. Basicamente é isso. A gente está subindo 300 quadradinhos, 300 pixels para cima. Vamos ver se funciona. Não funciona. Por que não funciona isso aqui? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente trabalha com Move and Slide, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir aqui em Classes,
em classes não, desculpa, no shirt, ele vai ter aqui, ó, Move and Slide, Kinematic 2D, e aqui ele vai ter toda a explicação de como ele funciona. No caso do floor, né, do chão, a gente precisa especificar aonde está o nosso chão. Se o nosso chão está do lado, se o nosso chão está em cima, embaixo, e por default ele vem em cima. Então, assim, quando a gente chega aqui nesse flow, ele pergunta se a gente está no flow, ele não consegue identificar porque por default ele não está achando o chão em si. Tem uma função que chama print que serve para a gente poder ter um retorno no nosso console de output que fica aqui embaixo. Eu vou colocar um print aqui, vou escrever assim, ó, está no chão, e vou dar o play só para vocês perceberem isso. Ó. Você pode ver que não aparece nada aqui e mesmo assim eu estou encostando no chão. Então é isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa especificar para Godot aonde que está o nosso chão. Então a gente vai criar aqui em cima mais uma variável que na verdade vai ser uma constante. O que é uma constante? É uma variável que a gente nunca vai mudar o número dela. Ela vai ser sempre esse número. Então fica melhor para a gente desenvolver utilizando constantes. No caso, como o chão sempre vai ser chão, aonde ele está, então a gente vai criar dessa forma, ok? E geralmente quando a gente cria uma constante, a gente utiliza tudo em maiúsculo. Então eu vou colocar constante up, para dizer onde que é o up. É um vector 2, porque ele vai ter x e y. Só que aqui no caso eu já vou especificar que é o menos 1. Por que o menos 1? Acima, a minha constante up, eu vou estar apontando que a parte superior é a negativa. Na Godot se conta de cima para baixo positivo, de baixo para cima negativo. Então, menos 1 acima de mim seria o céu, né? Seria a minha parte superior. Então, agora aqui no nosso Move and Slide, a gente vai fazer vírgula up. Porque a gente agora vai estar passando para ele exatamente isso. A gente está passando a nossa movimentação de lado e aonde que está a nossa visão de cima, que no caso é a menos 1, é para cima. Feito isso, a gente pode perceber que quando a gente encosta no chão, olha lá, ele aparece aqui embaixo para mim, está no chão. Então agora sim, se eu apertar para cima, se eu apertar para cima, lá, ele pula. Tá vendo que legal? Ele pula e a força da gravidade já traz ele para baixo. Perfeito, até aqui tudo bem. Então a gente já criou basicamente a movimentação toda no nosso personagem. Porém, a gente vai deixar um pouquinho melhor isso, criando outras constantes aqui, que são números que a gente vai utilizar depois, mais para frente, em vários outros passos no desenvolvimento desse jogo. Um deles vai ser a gravidade. Então, gravity, ela vai ser igual a 20, mais uma constante que vai ser speed, que vai ser igual a 200, que é a velocidade do meu personagem, e mais uma que vai ser a jump agit, a força do meu pulo, que aqui no caso eu vou colocar 550, ok? Então, basicamente a gente vai usar essas constantes que a gente criou aqui em cima no nosso jogo. A primeira é a gravidade. A gente copia aqui, em vez de 20 aqui, a gente cola a gravidade. Então, beleza, está resolvido. Se uma hora precisar mudar a gravidade, se só muda aqui, no código inteiro, quem estiver usando a gravidade vai estar já alterando automaticamente. No speed, a mesma coisa. Em vez de 100 aqui, a gente vai colocar no speed, e aqui menos speed, que é um número negativo, no caso da esquerda aqui, ok? E o jump, a força do pulo, a gente vai estar adicionando aqui. Como a gente colocou aqui já como número negativo, aqui a gente não precisa mais pôr, a gente só coloca dessa forma. Uma outra coisa que precisa ser feita é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês da forma que está. Ok, eu subi aqui para cima e vou cair. Você percebe como a força dele está muito mais forte que a gravidade que eu estou utilizando aqui no pulo, ó, no caso, ó. Ó, na hora que eu caio, ó, por que está acontecendo isso? A gente precisa colocar aqui que o motion é igual a essa função. Por quê? Toda vez que essa função é feita, ela é chamada, ele zera novamente a nossa contagem de movimentação. Então, fazendo isso, colocando que motion é igual à função, toda vez que
toda vez que a gente se movimentar, ele vai estar zerando essa contagem e vai estar utilizando a gravidade de uma maneira perfeita. Vocês podem ver que eu não tenho mais aquele problema de cair rapidamente, eu consigo fazer os pulos e etc. a 4 aqui no nosso tutorial, ok? Eu me baseei nesse tutorial, num tutorial gringo. Eu sei que não tem muito conteúdo de Godot 3, agora o pessoal tá fazendo mais. Mas como já é um tutorial que eu já tinha desenvolvido para Godot 2, eu não quis demorar muito para estar desenvolvendo ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o tutorial gringo. Eu vou continuar a série que ele estava fazendo por lá, do meu jeito aqui, explicando das minhas maneiras, obviamente. Eu vou apagar esse print aqui. E sugestões críticas, deixam um ok, mas basicamente é isso. Com pouco tempo você já consegue desenvolver aí a movimentação do seu personagem, o pulo dele e também partes do seu cenário, ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima.